A comunicação é uma das habilidades mais poderosas que um ser humano pode ter. Ela pode abrir portas, curar feridas, unir pessoas e transformar destinos. Mas também pode fechar caminhos, destruir relações e gerar dores profundas quando usada sem consciência. E o mais curioso é que ninguém nasce sabendo se comunicar bem. A boa comunicação é um exercício, uma arte que se constrói todos os dias, nas pequenas conversas, nos silêncios, nos gestos, nas pausas. Hoje eu quero te mostrar 10 pontos fundamentais para desenvolver uma comunicação capaz de mudar sua vida, na carreira, nos relacionamentos e em tudo que envolve conexão humana. E não se preocupe, não vou falar em técnicas complicadas. Tudo aqui é real, humano e prático. Então pega um café, se acomoda e vamos juntos. 1. Fale sem falar. Seu corpo fala antes das palavras. A primeira impressão não é formada pelas palavras, é formada pela energia que você transmite. Antes de você dizer qualquer coisa, seu corpo já está contando uma história. O olhar, a postura, o jeito de se mover, tudo comunica. Pense em duas pessoas entrando numa sala. Uma entra curvada, com os ombros caídos, evitando o olhar dos outros. A outra entra com a cabeça erguida, postura aberta e um leve sorriso. Mesmo sem uma única palavra, já sabemos quem transmite segurança e quem parece inseguro. Isso é comunicação não verbal. Seu corpo é como um megafone silencioso. Ele grita o que o coração tenta esconder. Se você fala "estou bem" com expressão tensa, a mensagem não convence. Mas se o corpo está alinhado com a fala, as pessoas acreditam, confiam e se abrem. Então, pratique presença. Antes de falar, respire fundo, alinhe a postura e olhe nos olhos. Não para intimidar, mas para mostrar que está ali, inteiro naquele momento. A linguagem corporal não precisa ser perfeita, precisa ser autêntica. Gesticule com naturalidade. Mantenha o rosto relaxado e evite se encolher. Mostre com o corpo o que quer transmitir com as palavras. Confiança, respeito, abertura. Porque no fim, as pessoas não lembram do que você disse. Elas lembram de como se sentiram ao seu lado. 2. Conte histórias. A arte de emocionar e conectar. As histórias são a alma da comunicação. Desde os tempos das fogueiras tribais até os vídeos modernos, o ser humano sempre aprendeu, sonhou e se transformou ouvindo narrativas. Quando você conta uma história, você transporta o outro para dentro da sua experiência. Ele não apenas ouve, ele sente. E sentir é o que cria conexão. Imagine duas formas de ensinar a mesma lição. A primeira pessoa diz: "Nunca desista, mesmo quando tudo parecer difícil." A segunda conta: "Teve um dia em que eu pensei em desistir. Eu chorava, achando que nada daria certo. Mas algo dentro de mim disse para tentar mais uma vez. E quando tentei, as coisas começaram a mudar." Adivinha qual das duas mensagens você lembraria amanhã? A segunda. Porque histórias criam imagens mentais, despertam emoções e deixam marcas. Use suas próprias experiências. Fale de um erro que virou aprendizado, de um medo que você superou, de algo engraçado ou inspirador que aconteceu. Não é sobre parecer herói, é sobre ser humano. As pessoas não se conectam com discursos frios. Elas se conectam com vulnerabilidade, com o que é real. Então conte histórias que tenham verdade e propósito. Quando você fala com emoção genuína, o outro não apenas escuta, ele se reconhece em você. 3. Tenha empatia. Ouça com o coração, não só com os ouvidos. Ouvir é um ato de amor. Mas, na correria do dia a dia, a maioria das pessoas escuta apenas para responder e não para entender. Empatia é quando você silencia o próprio ego por alguns instantes e se coloca no lugar do outro. É deixar de pensar no que vai dizer a seguir e, por um momento, sentir o que o outro sente. Imagine uma amiga desabafando: "Estou exausta, parece que ninguém me entende." A resposta comum seria: "Ah, eu também, todo mundo está cansado." Mas uma resposta empática seria:
Parece que você está sobrecarregada. Quer me contar o que está acontecendo? Percebe a diferença? A primeira corta a conexão. A segunda abre um espaço de acolhimento. Empatia não é ter todas as respostas. É oferecer presença. É dizer com o olhar: eu te vejo e o que você sente importa. Quando alguém sente que é ouvido com o coração, ela se acalma, o tom muda, a tensão diminui e o diálogo flui. No trabalho, na família ou no amor, a empatia transforma conversas em pontes. E quem sabe ouvir, conquista o tipo mais raro de respeito. O respeito silencioso, aquele que nasce da confiança. 4. Fale com clareza. O poder de dizer muito com poucas palavras. A clareza é uma forma de respeito. Quando você fala de maneira confusa, prolixa ou cheia de rodeios, o outro se perde, e junto com ele se perde a mensagem. Falar com clareza não significa ser frio ou direto demais. Significa tornar a comunicação leve, compreensível e objetiva, sem deixar de ser humana. Pense num líder que explica um projeto em meia hora, usando palavras difíceis, jargões e ideias vagas. Agora imagine outro que diz em 5 minutos. Nosso objetivo é simples. Queremos que cada cliente se sinta valorizado. Para isso, precisamos responder mais rápido e ouvir melhor. Qual dos dois inspira mais ação? O segundo. Clareza é isso. Falar para que o outro entenda, e não para parecer inteligente. É usar palavras que iluminam, não que confundem. Na vida pessoal também é assim. Quantas discussões poderiam ser evitadas se as pessoas dissessem o que realmente sentem, sem ironias ou meias palavras? Dizer "estou magoado" é muito mais construtivo do que "você nunca me entende". Antes de falar, pergunte-se: o que quero que o outro sinta ou compreenda? E depois, simplifique. Clareza é uma forma de amor, porque quando você fala com verdade e simplicidade, o outro não precisa adivinhar. Ele te entende de verdade. 5. Use o silêncio como parte da conversa. Silêncio também fala. Ele é o intervalo que dá sentido às palavras, o espaço onde as emoções respiram. Muita gente tem medo do silêncio numa conversa, como se fosse algo constrangedor. Mas, na verdade, o silêncio pode ser a pausa que cura, que acolhe e que dá profundidade ao diálogo. Pense numa discussão acalorada. Duas pessoas gritando, tentando ter razão. Agora imagine se uma delas para, respira e fica em silêncio por alguns segundos antes de responder. O clima muda. O silêncio desarma o conflito e convida o outro a refletir. O mesmo vale nas conversas emocionais. Quando alguém compartilha uma dor, às vezes não é hora de dizer nada. É hora de apenas estar ali. Um olhar compreensivo ou um simples "eu entendo" vale mais que 1000 conselhos. O silêncio também mostra autoconfiança. Quem precisa se provar o tempo todo fala demais. Quem está seguro sabe o valor de cada palavra e escolhe usá-las com sabedoria. Nos relacionamentos, o silêncio é o que permite ouvir o que o outro não diz. É ali, nas entrelinhas, que se percebe o que realmente importa. Então, da próxima vez que conversar, não tenha medo do silêncio. Use-o como uma pausa consciente. Ele é o momento em que o coração fala mais alto que a voz. 6. Domine o tom da sua voz, a emoção que conduz a mensagem. A voz é a ponte entre o que você sente e o que o outro percebe. Você pode dizer as palavras certas, mas se o tom for frio, agressivo ou monótono, a mensagem perde vida. O tom de voz é o temperamento da comunicação. É o que faz alguém parecer acolhedor, inspirador ou autoritário, mesmo dizendo as mesmas frases. Imagine um professor dizendo: "Hoje vamos aprender algo novo." Se ele fala com entusiasmo, desperta curiosidade. Se fala desanimado, gera tédio. O mesmo vale nas relações pessoais. Um "tudo bem?" dito com atenção soa diferente de um "tudo bem?" automático. Pequenas variações mudam completamente a sensação. Praticar o tom de voz é praticar presença emocional.
fale com intenção. Se quiser transmitir empatia, suavize o ritmo. Se quiser motivar, eleve o tom e coloque energia. Mas sempre com verdade. Porque o ouvido humano reconhece a falsidade antes mesmo que a mente perceba. Um bom comunicador não tem apenas uma voz bonita. Tem uma voz conectada ao que sente, e quando sentimento e som se alinham, as palavras ganham poder. Então, não tenha medo de sentir enquanto fala. Deixe sua voz vibrar com emoção, porque é isso que toca o coração do outro. Se até aqui esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal agora mesmo. Aqui a gente fala sobre comunicação, autoconhecimento e o poder de crescer por dentro e por fora. Clica no botão de inscrição e continua comigo, porque os próximos pontos vão te transformar. 7. Aprenda a fazer perguntas poderosas. O segredo das boas conversas. Uma boa conversa não depende de quem fala mais, e sim de quem sabe perguntar melhor. As perguntas certas abrem portas na mente e no coração do outro. Elas mostram interesse genuíno, despertam reflexão e criam conexão verdadeira. Em vez de perguntar, tudo bem? Que normalmente gera respostas automáticas, tente. O que tem te feito bem ultimamente? Ou, como você tem se sentido com tudo isso? Essas perguntas fazem a pessoa parar, pensar e se abrir. No ambiente profissional, o mesmo princípio vale. Um líder que pergunta o que você precisa para fazer seu trabalho com mais tranquilidade demonstra empatia e sabedoria. Ele não impõe, ele convida o outro a participar da solução. As perguntas certas têm poder terapêutico. Elas não apontam o dedo, não julgam, elas inspiram clareza. Por exemplo, por que isso sempre acontece comigo? Costuma gerar culpa. Mas o que posso fazer diferente dessa vez? Gera ação e crescimento. Perguntar é uma arte. Exige curiosidade sincera e escuta atenta. É preciso ouvir o que está sendo dito e também o que está sendo silenciado. Então, da próxima vez que quiser se conectar de verdade, faça perguntas que façam o outro pensar e sentir. Porque, no fim, a comunicação não é sobre impressionar. É sobre tocar o outro de forma humana e transformadora. 8. Aprenda a lidar com críticas. Transforme o desconforto em sabedoria. Ser bom de comunicação também é saber ouvir o que não se quer ouvir. As críticas, embora desconfortáveis, são espelhos, às vezes distorcidos, às vezes necessários. E quem aprende a lidar com elas, cresce mais rápido. Quando alguém te critica, a primeira reação é se defender. Mas se você respirar antes de responder, pode transformar aquele momento em aprendizado. Nem toda crítica é um ataque. Às vezes é um presente embrulhado em palavras duras. Imagine um colega dizer: "Você fala muito nas reuniões e não deixa os outros participarem." Em vez de retrucar, pergunte: "Você percebeu isso em situações específicas? Quero entender melhor." Essa postura desarma o conflito e mostra maturidade emocional. Claro, há críticas injustas, mas até delas algo pode ser extraído, um sinal de que sua postura talvez precisa ser comunicada de outra forma. Aprender a ouvir sem se ofender é um superpoder nas relações humanas. Nos relacionamentos pessoais, isso também vale. Às vezes, um comentário de quem amamos dói, mas traz à tona algo que precisa de cura. A chave é discernir o que vem do outro e o que fala sobre mim. Use a crítica como espelho, não como arma. Porque quem aprende a receber feedback com serenidade transforma ruído em sabedoria e cresce em silêncio sem precisar provar nada. 9. Ajuste sua comunicação ao contexto. Flexibilidade é inteligência emocional. Comunicar-se bem não é falar sempre do mesmo jeito. É saber adaptar-se ao momento, à pessoa e ao ambiente. Uma mesma mensagem pode soar inspiradora num grupo e arrogante em outro, dependendo do tom e da forma como é dita.
Imagine um profissional que fala com colegas de forma informal, mas mantém respeito e clareza ao se dirigir a líderes ou clientes. Isso não é falsidade, é inteligência social. É entender que cada contexto tem sua linguagem emocional. Da mesma forma, numa conversa com alguém triste, o melhor é suavizar o tom, dar pausas, demonstrar empatia. Mas num momento de motivação, é o entusiasmo que contagia. Quem sabe se ajustar, cria harmonia. Quem insiste em falar sempre da mesma forma, cria ruído. Na vida pessoal, esse equilíbrio também é essencial. Com os filhos, você precisa ser firme sem perder a doçura. Com o parceiro, é preciso sinceridade sem agressividade. Com amigos, leveza sem superficialidade. Ajustar a comunicação é, na prática, um ato de amor. É dizer: eu te respeito o suficiente para me fazer entender do jeito que você precisa ouvir. E essa flexibilidade é o que diferencia quem fala para ser ouvido de quem se comunica para ser compreendido. 10. Seja verdadeiro. Autenticidade é o idioma universal da alma. Nada é mais poderoso do que a verdade dita com o coração. A autenticidade é o que dá vida às palavras. Quando você fala com sinceridade, o outro sente. Quando finge, o outro também sente. Ser verdadeiro não é ser rude, é ter coragem de ser transparente, mesmo quando é mais fácil se esconder atrás de máscaras sociais. A comunicação autêntica nasce quando você se alinha com o que acredita e sente. É o momento em que suas palavras, gestos e intenções caminham na mesma direção. Pense nas pessoas que mais te marcaram. Provavelmente, elas não eram perfeitas, mas eram reais. Falavam com alma, olhavam nos olhos, diziam o que pensavam com respeito e presença. No mundo atual, onde tudo é editado e filtrado, a autenticidade virou um diferencial. E quem fala com verdade, mesmo em pequenas coisas, gera confiança. Ser verdadeiro é aceitar que nem todos vão gostar de você. E tudo bem, porque o que importa não é agradar, é viver de um jeito coerente com quem você é. A boa comunicação não é a que impressiona, é a que toca. E nada toca mais fundo do que a verdade dita com amor. E antes de encerrar, quero te lembrar de uma coisa essencial. A forma como você fala com os outros é reflexo de como fala consigo mesmo. Se dentro de você há amor, paciência e respeito, isso transborda. Mas se há crítica, raiva e insegurança, isso também aparece nas palavras. A comunicação mais poderosa começa no diálogo interno. Quando você aprende a se tratar bem, naturalmente começa a tratar melhor o mundo. No fim das contas, comunicar-se bem não é falar bonito. É falar com o coração, é ter empatia, presença e intenção verdadeira. Toda vez que você fala, tem uma escolha: plantar clareza ou confusão, paz ou conflito, amor ou dor. E o que você planta com suas palavras é o que vai colher na sua vida. Se esse vídeo te inspirou, se inscreve agora no canal. Aqui a gente fala sobre crescimento pessoal, relações humanas e como desenvolver uma comunicação que cura, conecta e transforma. Deixa o like, comenta o que mais te tocou e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque no fim, o mundo não precisa de mais gente que fale bem. Precisa de gente que fale com verdade. E talvez o próximo passo da sua evolução comece exatamente por aqui, na forma como você escolhe se comunicar hoje.